Shalom, querido, shalom, bom dia para mim. Vamos iniciar a contagem do Homer, né? Eu acho que esse é o terceiro ou quarto ano, acho que é o quarto ano que a gente faz essa contagem juntos. Alguns estão aí desde a primeira contagem, que nem era por vídeo, era só um grupo do WhatsApp. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem despertado a igreja para cumprir os princípios da palavra. E as festas bíblicas são somente uma porção, né? Uma parte desses princípios, mas elas não são um, um final em si mesmo, né? Existem muitos outros princípios que a igreja está voltando a praticar. E quando eu falo a igreja, queridos, eu já falei isso em alguns vídeos e eu quero falar isso e meu apóstolo tem dito assim, me ouça com bons ouvidos, né? Eu quero usar essa expressão dele. Me ouça com bons ouvidos. Eu não estou aqui para criticar o A, o B, o C ou o D. Eu lembro de um apóstolo que eu acompanhava no passado, há muitos anos atrás, ele falava assim, cada um caminha na luz que tem. Então, cada um tem um nível de entendimento, de revelação, e eu não estou aqui para criticar. Eu penso que quando nós começamos essa caminhada de retorno aos princípios, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a religião judaica, porque nós entendemos que essa é a base. Mas já tem algum tempo que eu tenho falado acerca, eu os respeito, né? Eu não tenho dúvida do nível de conhecimento e de entendimento que eles têm. Mas nós não praticamos a religião judaica. E por que não praticamos, queridos? Porque os judeus aguardam um Messias. Nós temos um Messias, nós temos um Salvador. Um judeu autêntico, Jesus, Yeshua, aquele que nos resgatou, e nós fazemos tudo por ele e por meio dele. Então, se nós temos Yeshua, por que praticamos isso? Porque quando a gente vai olhar para a palavra acerca, agora especificamente falando das festas, é mandamento perpétuo. Então, aquilo que é mandamento perpétuo, o Senhor não disse quando se manifestar a verdade, né, ou quando meu filho se manifestar, vocês não precisam mais praticar. Não é assim que funciona. Mandamento perpétuo é mandamento perpétuo. É para sempre. Então, nós temos que praticar. E como que nós praticamos hoje, se Jesus já veio, né? Como que nós praticamos hoje, se não existe mais o templo, né? Como eu escuto algumas pessoas falando, se não existe mais aquela figura sacerdotal, como que nós praticamos? E aí entra a confusão, queridos, porque se eu olhar para a religião judaica, eu vou ver um monte de sim e não. Mas se eu olhar para a Bíblia, eu vou praticar o que tem que ser praticado com simplicidade e ponto. Então hoje, né, nesse primeiro dia da contagem, eu quero trazer alguns fundamentos acerca disso. E depois a gente vai discorrer outras coisas no decorrer dessa caminhada do Homer. Mas eu quero trazer alguns fundamentos acerca do Homer, alguns entendimentos acerca do Homer, para que a gente faça com conhecimento. Bom, primeiro, eu já falei isso, né? Na mentoria eu falo isso, em vários vídeos aqui eu falo isso. Tudo que nós fazemos pelo único e vivo caminho, que é Cristo. Tudo que está fora dele, nós não praticamos. Em João, vamos ver um texto bem tremendo aqui? João 5,39 diz assim: Vós, eu e você, examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, eu julgo, eu entendo que nas Escrituras tem a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim, Jesus falando. Então, toda a Escritura, ela testifica acerca da vida de Yeshua. Toda a Escritura testifica a pessoa de Yeshua. Então, é por ele e para ele que eu pratico. Quando eu olho para a religião judaica, eu estou olhando para uma religião. Eu estou praticando em cima de fundamentos estabelecidos por uma religião. Ah, mas esses fundamentos foram tirados da Bíblia. Eu não preciso de atalhos, queridos. Eu tenho a Bíblia. Eles precisam
porque eles aguardam o Yeshua, eles aguardam o Salvador, nós não. E daí eu já disse isso, eu sei que é meio pesado, né? Mas eu quero dizer novamente, nenhuma religião, nenhuma, que não tenha Cristo como o centro dela serve de embasamento para mim e para você. E daí sabe uma coisa que é tremenda? Nós brigamos e julgamos quem professa Cristo. Agora tá tendo mais uma divisão aí, né? Quem celebra a festa e quem não celebra a festa. Mas quando nós olhamos para o judaísmo, que não tem Cristo, nós temos aquilo como correto e decidimos segui-los. Mas nós julgamos a igreja que tem Cristo. Vocês estão entendendo que a gente está muito fora da casinha? A gente está muito fora dos princípios, né? A gente está muito fora dos embasamentos bíblicos. Então, hoje, nesse primeiro dia da contagem do Homer, eu estou te chamando para vir praticar o que a Bíblia diz para praticar. Sem olhar, porque olha, vocês fazem assim, mas não é assim, o judeu fala assim, porque tem que colocar isso, tem que contar, tem que colocar a árvore da vida, tem as emanações. Queridos, eu quero que você me mostre exatamente na Bíblia que tem que ser dessa forma. O que a Bíblia diz acerca da contagem é isso aqui, vamos lá. É lógico que vai ter outros textos, amém? Mas a base principal que nós vamos olhar é isso aqui. Deuteronômio, nós encerramos o vídeo da peça usando esse texto de Deuteronômio 16 e vamos começar o Homer usando ele. Deuteronômio 16, a partir do versículo 9. 7 semanas contarás. Quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-á perante o Senhor teu Deus, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servos no Egito, e guardarás estes estatutos. Você vai guardar esse estatuto e vai cumprir. Então, o que o Senhor está dizendo? Olha, aconteceu a peça. Ok, o que é a peça? É a retirada com mão forte, é o poder maravilhoso de Deus que resgata um povo do Egito. E Deus, o Senhor falou assim, saiu, celebrou a peça, então agora começa a contar. 7 semanas contarás. Daí diz assim, e depois que você contar 7 semanas, você vai celebrar a festa das semanas, que é a festa da colheita, que é Shavuot, que é Pentecostes, né? Então, qual a data de Pentecostes? A data de Pentecostes, Penta, tá falando de 5, então a data de Pentecostes é 50 dias depois da peça, tá? Essa é a data de Pentecostes. Então, nós tivemos a peça, estamos na contagem do Homer, e agora nós contamos, estamos começando hoje a contar 7 semanas para chegarmos em Pentecostes. Então é para contar o Homer. O que era o Homer? Era uma medida. E essa medida, alguns estudiosos dizem que valia 2,300 litros, né? 2 litros e 300 ml, outros 3 litros e pouquinho, mas é uma medida. Então a contagem do Homer é como se eu fosse enchendo uma medida. Enchendo uma medida do quê? De vida com Deus, de santidade. Porque Shavuot, né? E eu vou falar de Shavuot lá na frente, agora não, mas eu quero dar uma pincelada nisso. Shavuot é a celebração do recebimento da palavra. Shavuot é a celebração da manifestação do Espírito na terra. Então, Shavuot é a celebração da vida da palavra, dos mandamentos. Mas o que nós precisamos entender, queridos? Vamos lá. O povo estava no Egito. Eles eram escravos no Egito. Eles eram prisioneiros do Egito. Amém? Vai tentando raciocinar comigo aí. Eles trabalhavam em função do Egito. Eles comiam em função do Egito. Toda a vida deles estava ligada ao Egito. Quando o Senhor tira eles do Egito, eles saíram do ambiente físico, mas eles trouxeram consigo a cultura, os valores,
a forma, a mentalidade que eles viviam naquela terra. E eu quero que você analise isso com as nossas vidas. Vamos pegar a questão do trabalho? A gente vivia no Egito, na cultura deste mundo. E a gente se converte. Mas a nossa mentalidade continua sendo de que o meu recurso vem do quanto eu trabalho. Então, se eu quero ter muito dinheiro, eu tenho que trabalhar muito. Se eu não trabalhar muito, eu não tenho. Tá, esse princípio está errado? Sim, está. Ah, então eu não tenho que trabalhar. Não, você tem que trabalhar. Mas a minha fonte de remuneração está no Senhor. Então, quando eu sou alinhada ao propósito de Deus, quando eu faço aquilo que eu sou chamada para fazer, seja dentro do ministério, ou seja na vida, não gosto da palavra secular, mas na vida natural, eu vou receber os recursos. Então, o Senhor vai trazer sobre mim um nível de grandeza, de excelência, e daí o próprio Deus vai conectar pessoas para que os recursos sejam liberados e venham até mim. Quem faz isso é o Senhor. O meu papel está dentro dos princípios do Eterno. O papel do Eterno é liberar o que a palavra diz a nosso respeito. Então, o Senhor manda o povo sair do Egito. No Egito, eles eram acostumados a comer cebola. No Egito, eles eram acostumados. A gente leu, né, as 10 pragas ali e tal. Lemos um pouquinho da história na semana passada, quando a gente falou da peça. Eles eram acostumados a trabalhar muito, a escravo, irmãos. O escravo, ele apanha, ele tem horário, mas eles eram acostumados àquilo. Esses dias eu até conversei com uma pessoa acerca do ministério e eu coloquei alguns fundamentos da forma como eu caminho e essa pessoa falou assim, isso é tudo o que eu quero. Eu falei, calma, não é bem assim. Você pode até querer, mas você está formatado em outra forma. E existe uma diferença entre eu querer e eu ser. Eu posso querer muito uma coisa, mas eu não conseguir transicionar daquilo que eu sou para aquilo que eu quero. Existe uma transição. Existe uma mudança de mentalidade. Então, o povo era acostumado a um tipo de alimentação, a um tipo de cultura. Queridos, eu quero que vocês imaginem que o povo de Deus no Egito amassava barro e esse barro era feito pirâmides. Esse barro era feito os deuses do Egito. Entende? A mão de obra do povo de Deus fortalecia o espírito, a cultura do Egito. Porque quando nós estamos fora, desalinhados com o nosso propósito, quando nós estamos fora daquilo que o Senhor nos chamou para ser e para fazer, nós não estamos fortalecendo o reino de Deus, nós estamos fortalecendo o reino das trevas. Então, isso está muito claro na Bíblia, porque o Egito era riquíssimo. O Egito era uma das maiores culturas da época, mas com o trabalho do povo de Deus, com o chamado do povo de Deus, com a unção do povo de Deus, com o servir do povo de Deus. Então Deus os chama para sair. E daí Deus vai estabelecendo, né, os 10 juízos, que a gente chama das 10 pragas, mas na verdade são 7 juízos, 7 manifestações, 7 confrontos do Deus verdadeiro com o paganismo, com a feitiçaria e com tudo mais. E o Senhor estava, ao mesmo tempo que o Senhor estava confrontando as trevas no Egito, o Senhor estava manifestando para o povo de Israel a quem eles iam seguir a partir dali. O Senhor estava mostrando assim, não se preocupem. Eu tenho poder para todas as coisas. Eu tenho poder para transformar água, eu tenho poder para mexer em animais, eu tenho poder da vida e da morte. Eu tenho poder. Eu tenho poder para liberar uma praga. E vocês, tá aqui todo o Egito, e essa aliança que é Gozem, né? E todo aqui tá debaixo de uma praga, mas aqui onde vocês estão, a praga não chegar. Eu tenho poder para separar. Então vocês podem me seguir, vocês podem confiar em mim, porque eu tenho poder para isso. Então o Senhor estabelece, tira eles do Egito. Só que daí o Senhor fala, agora vocês vão contar 7 semanas.
O que o Senhor estava fazendo ali, queridos? O Senhor estava dando um prazo de 7 semanas para que houvesse uma mudança de mentalidade, para que houvesse uma mudança de posicionamento. Porque daí, depois de 7 semanas, o Senhor iria manifestar a palavra. O que era manifestar a palavra? Porque o Senhor estava dizendo assim, olha, a partir de agora, eu vou formar uma nova nação. A partir de agora, eu vou formatar o meu povo. E eu estou escolhendo, vocês fazem parte disso. Mas agora, dentro da minha cultura, a cultura que vocês viviam não serve mais. Então, vocês têm 7 semanas de transição. Porque quando encerrar esse tempo da transição, eu manifesto a minha lei. Para que é uma lei, queridos? Uma lei é para estabelecer governo sobre um lugar. A lei, ela vem para mostrar como que aquele lugar funciona. As leis do Brasil mostram como o Brasil funciona. As leis de Rondônia mostram como Rondônia funciona. As leis de Ariquemes mostram como Ariquemes funciona. E daí não adianta, por exemplo, você é aí de São Paulo. E daí você vem para Ariquemes. E você adoece. Um exemplo. E você precisa do Sistema Único de Saúde. Você vai num postinho local. E daí você chega lá no postinho local e vai falar assim, não, eu não aceito ser tratado assim aqui não. Não é assim que funciona não, porque eu sou de São Paulo e São Paulo é assim, assim, assim. Opa, calma lá, você está em outra jurisdição agora, meu querido. Agora você está em outro governo. Aqui funciona assim, se você quer funcionar dessa outra forma, você tem que voltar lá para sua terra. Você tem que voltar para São Paulo para ser tratado lá. Porque a lei aqui é outra, ainda que a gente esteja dentro de uma mesma nação. Se um americano, um chinês, um japonês, um coreano, um judeu vir para o Brasil, não importa quem ele seja lá. Aqui tem regras, tem leis, lei de trânsito. Tem lugares que dirigem na direita, tem lugares que se dirigem na esquerda, até o volante do carro é em lugar diferente. Porque são leis. Então o Senhor estava falando assim, olha, 7 semanas vocês vão contar. Para a mente de vocês serem transicionadas e nós começarmos uma nova nação. Que nação é essa? Israel. Não, queridos, é mais do que isso. É a nação santa. É o povo adquirido. É o sacerdócio real. É o Senhor chamando por um novo tempo. Mas quando o Senhor vem em Shavuot, o propósito de Deus não era se manifestar para Moisés. O propósito de Deus era falar com o povo. Se santifiquem. Se santifiquem porque agora eu vou manifestar a minha lei, que é a minha essência, que é a minha forma de governo. Eu vou manifestar isso agora. Mas o povo não quis. Porque o povo ainda estava preso. Isso mostra, queridos, 7 fala de um número completo. 7 fala de algo pleno. E o povo não quis essa completude. O povo não quis essa plenitude. O povo estava saudoso daquilo que vivia lá. Então hoje nós estamos começando, queridos, um período de 7 semanas. Minha cachorra está mordendo a mesa. Por isso que eu estou chutando e olhando para baixo aqui. Chutando não, empurrando ela com amor, porque é meu bebezinho, né? Nós estamos começando um período de 7 semanas. Então não é somente uma contagem, mas o Senhor está falando assim, hein? Fica atento, esteja vigilante. Eu tenho que contar todos os dias, sim, queridos. É o princípio da palavra. 7 semanas contarás. Ah, profeta, mas vocês viajam muito. Porque aqui está falando da foice começar na seara. E está falando de uma cultura que nós não vivemos. Queridos, presta atenção. Quando falou assim, olha, vocês vão guardar, quando o Senhor diz assim, olha, vocês vão guardar esse estatuto e vão cumprir ele, o Senhor sabia, queridos, que no nosso tempo a gente não ia viver da semente. Porque nós falamos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, que o Senhor sabe de todas as coisas, mas nós agimos como se ele não soubesse. Nós falamos da onisciência de Deus, que sabe do presente, do passado e do futuro, mas no nosso dia a dia nós colocamos Deus como se fosse um homem limitado, que não sabe o que está fazendo.
Então hoje a nossa função é, eu vou contar esses dias. Mas eu vou contar para quê? Eu vou fazer igual o presidiário, né? Na parede? 1, 2, 3, 4. Não, queridos. O Senhor está me dando 7 semanas para eu pegar estruturas que estavam escravas no Egito e transicionar elas para inserir elas dentro do governo, dentro dos princípios da lei do Senhor. O Senhor está me dando uma oportunidade de mortificação dessas áreas, para que eu entre numa plenitude, para que eu receba a palavra como eu não recebia, para que eu conheça a palavra como eu não conhecia, para que eu viva os fundamentos como eu não vivia, para que eu receba manifestações do Espírito como eu nunca vivi, para que eu seja cheio da palavra como não era antes. Queridos, isso faz diferença? Faz. E eu falo isso por experiência própria. Eu estava até ministrando agora na contagem do Homer do AP, e uma pessoa perguntou se as festas me emocionavam. E eu disse sim. Por quê? Porque eu sei quem eu era antes, eu não sou mais a mesma pessoa. Queridos, a minha mente não é mais a mesma pessoa. Hoje, a Bíblia, para mim, é viva. Eu consigo me comunicar com a palavra. Eu consigo olhar a palavra e falar, uau, não acredito que isso aqui estava aqui. Revelação da palavra. E por que muitos não têm? Ou têm manifestações tradicionais religiosas? Não têm profundidade. Porque não vive princípio. Então, o Senhor está nos chamando esse ano, no início do ano bíblico. O Senhor está falando assim, consagrem toda a primavera. Queridos, porque nós começamos a primavera, vamos lá. A gente tem a viração do mês, né? No dia 1º, que é a viração do ano. Rosh Chodesh e Rosh Hashanah, o nosso espiritual, né? Que é o padrão que nós seguimos. No 1º de Nissan. Daí, no dia 10 de Nissan, começa a preparação da peça. Daí, no dia 14 de Nissan, a peça. Daí vem Ázimos, 7 dias de Ázimo. Daí, dentro do Ázimos, já começa a contagem do Homer. Daí tem primícias, que também está dentro dos pães Ázimos. Daí nós contamos 7 semanas. 7 semanas. E daí vem Shavuot, Pentecostes. Passa mais uns dias, entramos no verão. Nós estamos consagrando ao Senhor toda a primeira estação do ano. Para quê? Para ter uma mente transicionada, para viver o governo e o reino do Senhor nessa terra. Então o Senhor está nos chamando para contar, mas não é essa contagem tradicional. Do 1, 2, 3. Não, é uma contagem de transição. Bom, essa área da minha vida estava presa e agora eu vou transicionar. Eu vou passar por uma metanoia. Você tá com frio, né? Eu vou passar por uma metanoia. Vai mudar isso aqui. Porque eu estou me preparando 7 semanas para receber. Porque Shavuot não é só o dia de Pentecostes. Shavuot começa agora. Vamos lá, ó. 7 semanas contará. Quando a foice começar na seara, entrarás a contar 7 semanas. E celebrará a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias à tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Então o Senhor está dizendo assim, ó, você vai contar, e no último dia dessa contagem, você vai celebrar a festa das semanas. Como? Com ofertas voluntárias, segundo a bênção que o Senhor te deu, te alegra, e isso é muito tremendo, né? Te alegra você e todos aqueles que estão, seja filho, filha, escravo, levita, se alegre todo mundo, viúva. Porque o Senhor nos escolheu para isso e lembra, você era servo do Egito, agora você é livre para servir a Cristo. E daí, queridos, olha só que tremendo. Isso aqui nem estava no script, mas deixa eu achar aqui. A gente vê Jesus, daí lá na frente, celebrando a peça, ressuscitando dentro desse, né, ele morre na peça, o cordeiro sem defeito. Ele é o cordeiro que não tem fermento, que não tem contaminação, pães ázimos, e ele é a primícia
da ressurreição. Ele é o primeiro que ressuscita. Não, teve outros que ressuscitou. Não, outros que ressuscitaram por algo externo. Jesus é o primeiro que ressuscita pelo seu próprio poder. E ele é o primeiro filho para que nós também sejamos filhos. Então ele é a primícia. Daí o Senhor fala assim, olha, agora vocês vão para Jerusalém, né? Quando ele volta a alinhar os últimos detalhes ali com os discípulos, ele fala, agora vocês vão para Jerusalém e esperam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E daí em Atos 2, diz assim, ó, ao cumprir-se os dias de Pentecostes. Ao cumprir-se, o que é isso? Eles estavam na contagem do Homer e se cumpriu, se encheu essa medida. Ao cumprir-se. Não foi um dia qualquer, queridos, não foi um dia aleatório. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ao cumprir-se o enchimento dessa medida, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som. Então, e daí a gente vai ver a similaridade, a gente vai falar sobre isso lá em Shavuot, mas a gente vai ver a similaridade do que aconteceu em Atos com o que aconteceu em Shavuot. Mas cumpriu-se, encheu-se uma medida e chegou num tempo de manifestar. Então, quando se enche uma medida diante do Senhor, é um tempo de manifestar. Então, agora nós estamos entrando num tempo de se encher uma medida do Senhor. De sair da mentalidade do escravo, queridos. Porque qual a mentalidade do escravo? Queridos, vocês já notaram que existe uma cultura de cadeia? Por exemplo, estava falando do Brasil. Existem as leis do Brasil, ok? Mas dentro das leis do Brasil, se você entra, você já entrou no presídio? Eu já entrei, eu tinha célula no presídio feminino. Lá dentro existe uma lei interna que é deles. Existe a lei da cadeia. Existe a lei dos prisioneiros. E essa lei do prisioneiro não serve para fora. Então, o Senhor, essa lei do prisioneiro é lei de morte. A lei do Senhor é lei de vida. Então, o Senhor está nos chamando para sair da lei da morte do Egito. Contar 7 semanas, indo nos alinhando, nos posicionando, transicionando, passando por essa mudança de mentalidade, como diz lá em Romanos 12, transicionando a nossa mente, porque vai cumprir-se os dias, vai se encher essa medida e vai chegar Shavuot. E nós vamos estar prontos para receber a porção que o Senhor tem para esse tempo, da palavra e do Espírito. E eu preciso fazer isso todo ano, sim, porque todos os anos é de glória em glória. Todo ano o Senhor tem novidade de vida. Todo ano o Senhor tem uma nova medida. Todo ano o Senhor tem uma nova revelação. Todo ano o Senhor tem algo para liberar sobre nós. E nós estamos nos preparando para sermos cheios daquilo que o Senhor tem para esse ano, para que a gente viva as outras 3 estações cheios da plenitude do Senhor. Então, o Senhor nos convida para contar esse Homer. Estamos começando hoje. Eu aguardo você todos esses dias. Não porque você tem que estar no vídeo comigo, mas porque junto nós temos, de alguma forma, nós temos que contar o Homer para cumprir-se, encher essa medida e sermos cheios do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que verdadeiramente estruturas que ainda estão na minha mente e na sua mente de escravidão, de orfandade, de fortalezas mentais do passado, de pensamentos errados acerca do Senhor, de pensamentos errados acerca da palavra do Senhor, de pensamentos errados acerca da igreja do Senhor, que sejam quebrados. E que nessas 7 semanas a nossa mente seja transicionada, seja mudada, seja transformada, para que a gente possa, no final, receber a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, sermos cheios da plenitude da palavra do Espírito. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Nos vemos amanhã novamente. Agora são 7 semanas, 49 dias juntos, contando, celebrando, festejando, porque nós sabemos que haverá uma colheita, nós sabemos que haverá uma manifestação. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, queridos. Até amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom.